Agora eu vou falar sobre as estruturas condicionais, funções e estruturas de repetição. Então, assim, eu vou exemplificar como que funciona elas, como funcionam seus blocos, usando a estrutura if, né, a condicional, mas todas as estruturas, seus blocos são definidos por indentação e ela deve ser consistente. E não é necessário usar parênteses. Eu vou mostrar aqui no exemplo, eu estava fazendo um exemplo aqui, então por isso que tem uma mensagem aqui, mas isso, agora vamos deixar limpinho aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um x que é igual, eu vou fazer um x igual a um valor aleatório, random. O que acontece? Isso daqui é uma função que faz parte de uma APIzinha, né? E aí você não pode usar ela separadamente. Se você fizer aqui, não vai achar. Você tem que importar ele. Aonde está essa API? Se você quiser procurar aqui, você ia conseguir saber aonde está essa bibliotecazinha do random e tal, a especificação dela. Aqui, esse docspython.org é a documentação oficial do Python. E aonde que está? Ele está no módulo random, lembrando que módulo é como se fosse uma pasta, né? Desculpa, é como se fosse um arquivo, né? E dentro desse módulo random tem a função random. Então você está falando que dentro desse módulo random, que é um arquivo que está dentro da raiz, digamos assim, do Python, eu quero importar uma função que chama random. E aí você vai conseguir rodar o random aqui. Você não está vendo aqui porque a gente está mostrando o x aqui, você consegue visualizar os valores de x. É sempre dando Ctrl Enter. E aí vamos para a condicional. Então, por exemplo, se não precisa usar parênteses, se x for, por exemplo, 0 ponto maior que 5, a gente põe 2 pontos para terminar a condicional. Então, a condicional é esse, você põe um if e 2 pontos, e dá tab para você definir o bloco dela. Então, dá um print, sei lá, maior que 0,5. Então, os tabs são consistentes. Então, se, por exemplo, eu escrever um print 8 numa outra indentação aqui, vai dar indentação inesperada. Por quê? Porque a indentação tem que ser consistente com o bloco. Então, só quando você tem um bloco novo que você tem que ter indentação. Então, é bem interessante, bem importante você fazer isso. Mesmo se você fizer dessa forma, que também ia dar erro. É interessante ver esses casos de erros, que são os erros mais usuais em Python. Então, aqui é o if, então você pode fazer um print maior que 0,5. E o else, se você quiser exprimir alguma coisa, caso não seja maior que 0,5. Então, aqui você está dando imprimindo quando é maior que 0,5 ou menor que 0,5. Então, isso é o nosso if. Tem uma outra sintaxe bem interessante também, né? É que se você quiser fazer, é como se fosse switch, né? Por exemplo, se for maior que 0,5, se for, por exemplo, maior que 0,5. No else ia cair tudo menor que 0,5. Então a gente podia querer falar assim, se x for, aqui está maior que 0,5, menor que 0,5. Então, se estiver entre 0,4 e 0,5, ou seja, se tiver maior que 0,4, caindo nesse else, então aí ele vai imprimir entre 0,5 e 0,4, else, print, maior que, menor que 0,5, menor ou igual. Então aqui, como se fosse, quem conhece C ou Java, é como se fosse um switch, né? Mas é um pouquinho mais poderoso, você pode fazer expressões lógicas. Então, primeiro vai cair nesse daqui. Se x é maior que 5, vai imprimir isso. Não é? Então vai para cá. Como x não era maior que 5 aqui, então vai estar entre 0,4. Será que está entre 0,4 e 0,5? Não está? Então vem para o else. Então o else vai ser menor ou igual a 0,5. Se vocês quiserem aqui, a gente pode até imprimir o x para ficar mais claro. Então, assim, aí você, dependendo do valor, aí ele vai imprimir uma desses valores aqui. Então, essa que é a ideia do nosso if. Eu nem vou mostrar aqui nos slides, mas os slides mostram exatamente isso. Aqui tem outras brincadeiras, né? Falando aqui, se a nota for entre 60 e 70, então o conceito vai ser C. Se a nota for, caso contrário, se for entre 70 e 80, caso contrário, se for maior que 90, caso contrário, o conceito é F.
Então o else if é tipo um caso contrário com uma condicional, né? Então é bem interessante também para a gente fazer. E agora a estrutura de repetição. A estrutura de repetição é um pouquinho diferente, é bem diferente de linguagens convencionais. Por exemplo, se você quer imprimir índices de 0 até 3, por exemplo, você usa o range. O range, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no Jupyter, é legal mostrar para vocês também. Vou criar mais um. O range, por exemplo, se eu coloco range 4, o que vai acontecer? Vai me imprimir, tem que dar list, que ele me imprime os números. Ele vai me imprimir se eu transformo. List é para transformar algo em lista. Se você transforma o range em lista, observe os números. Então ele vai imprimir números de 0 até 3. É uma lista, né, de 0 a 3. E isso você pode usar aqui para imprimir. Então aqui você está imprimindo de 0 a 3. Então, e por exemplo, aqui você está querendo imprimir de 1 a 6, de 2 a 2. Então você vai imprimir 1, 3 e 5. Então aqui você também tem a impressão de... Aqui também eu acho que estava repetitivo também. Eu não sei porque copiei aqui, colei. Acabou que essa coluninha aqui não serviria para nada. Provavelmente era para a gente fazer de 1 a 6 a 2. O que vai acontecer? Vai imprimir 1, 3 e 5, né? Se você colocasse de 6 a 1 de menos 2, aí você ia de trás para frente. Provavelmente eu queria fazer o exemplo de trás para frente. Então, aqui você teria que, por exemplo, deixa eu fazer o exemplo de trás para frente para vocês verem. 6, 1 menos 2, e aí imprimo 6, 4 e 2. Então essa que é a ideia do for. Isso é bem interessante. É interessante ver como que a gente navega, etc. nesse for. E vocês viram como funciona o for, né? Não tem parênteses. Se você tentar colocar parênteses aqui, vai dar erro. Então não tem parênteses igual C ou Java, etc. E aí você for, aqui vai ser o índice, o valor que vai ser obtido. E aqui é como se fosse uma lista ou até esse range que você usa. E aí, percorrendo listas, né? Como que você percorre lista? É como se fosse para cada. Para cada fruta pertencente ao meu vetor de fruta, eu estou imprimindo essa fruta. Então, se eu tenho várias frutas, para cada fruta pertencendo a ela, eu estou imprimindo a fruta aqui. Aqui também eu posso usar o enumerate. É diferente. O enumerate vai me mostrar o índice dessa fruta, posição. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, o mesmo exemplo lá no Jupyter, para ficar mais claro. O que o enumerate, se eu tenho um vetor, o enumerate ele retorna para cada lista, eu tenho que fazer uma lista. Para cada posição dessa lista, ele retorna a posição dele e a string. A gente vai falar sobre essa estrutura de dados mais na frente também, que é uma tuple. Então, aqui para cada elemento ele vai retornar para cada elemento dessa lista ele vai retornar dois elementos, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um for para receber esses dois elementos. Então, por exemplo, for e fruta in enumerate frutas. E aí eu posso imprimir, aí eu posso imprimir print o i só, por exemplo, ou a fruta. Ou sei lá, eu poderia imprimir, não é muito usado, lógico, mas às vezes é usado, desculpa. Se você quiser pegar a fruta na posição 1, ou por algum motivo eu estou querendo pegar a fruta numa outra posição, é bom. Se você precisa da posição por alguma coisa nesse vetor, você usa o enumerate. Isso é bem interessante, não é tão intuitivo assim como os for em outras linguagens, esse enumerate aqui não. Mas é a forma que se usa. E esse o for mais tradicional de percorrer listas, né? É um for como se fosse um para cada, né? Que a gente usa muito em outras linguagens. O while é similar em várias outras linguagens, né? Enquanto o i for menor que 10, você faz isso aqui. Faltou só o i++, que é o i mais igual a 1, né? Que você tem que incrementar aqui, senão vai ficar num loop infinito. Então, que
faltou isso só. E as funções, como são definidas as funções? Essa palavra reservada def, que você cria as funções, por exemplo, def a de a a b, e aí eu estou criando uma função que retorna a soma de 2 com 5. Então é essa função que eu estou criando aqui. Então o x vai ser igual a 7. Tem algumas coisas bem interessantes em funções que não tem em outras linguagens. O que são? O que a gente chama de keywords arguments, que são que você pode chamar alguns parâmetros pelo nome. Por exemplo, aqui o add, o primeiro parâmetro o nome é a e o segundo parâmetro o nome é b. Então aqui eu posso falar que o add a igual a 2, a igual a 2, b igual a 5. Ou seja, eu estou falando que o valor do parâmetro a igual a 2, o valor do parâmetro 2 b igual a 5. E da mesma forma eu posso fazer como posicional, ou seja, usar a posição, o valor do parâmetro a igual a 2 e o b igual a 5 da mesma forma. Para que a gente pode fazer isso? Porque às vezes podem ter parâmetros default na linguagem. Eu vou fazer um exemplo bem maiorzinho aqui, vai ficar mais claro para que serve isso. Então, vamos aqui embaixo. Então, por exemplo, vou fazer um def add a, b, c. Então, return a mais b mais c. Então, vamos dar um add a, b. Não, add 1 mais 2 mais 3, ou seja, 6. Então, aqui é uma soma de 3 números bonitinhos. Então, às vezes, assim, eu poderia, por algum motivo louco, mas não é muito usado, mas só para mostrar aqui. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas eu inverter. O parâmetro c é igual a 2, então aqui o c é igual a 2 e o b é igual a 3. Então, aqui vai dar o mesmo resultado. Lógico, se eu fizesse a mais b menos c, não ia dar o mesmo resultado, né? Que aí ia ser 1 mais 3 menos 2, que aí vai dar 2. Diferentemente de 1 mais 2 menos 3, que aí daria 0. E aí você fazendo isso, ou fazendo isso, seria a mesma coisa. Para que serve isso? Que às vezes você pode ter parâmetros padrão, por exemplo. Vamos supor, o meu C vai ser padrão 3, então sempre vai ser 3. E o meu sempre vai ser 3 quando não ser usado, quando não for usado. E o B sempre vai ser 2. Então, se eu der um A de 1, vai ser o A de 1 mais 2 mais 3. Porque como eu não usei o B nem o C, eles por padrão vão ser valor 2 e 3. Então, o AD vai ficar com o valor da soma de 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 menos 3, né? 1 mais 2 menos 3 dá 0, porque por isso que não está atualizando muito. Por exemplo, se a gente colocar 10 aqui, né? Aí a gente vai ver um valor mais bonitinho, né? É 10 mais 2 menos 3, que daria 9. Aí você pode, por exemplo, eu quero atualizar, mas eu não quero mudar o parâmetro B, só quero alterar o parâmetro C para 1. Então aí eu só faço isso aqui, aí vai ser 10 mais 2 menos 1, que aí vai ser igual a 11. Então eu posso deixar um parâmetro, omitir um parâmetro da função e esse ser um parâmetro default. Uma coisa que não pode acontecer é eu sempre ter os parâmetros posicionais primeiro, eu sempre tenho que ter eles. Por exemplo, se eu tentar colocar ele aqui, não posicional antes, vai dar um erro. Positional arguments follow keyword argument. Também é um erro muito tradicional, é bom vocês verem ele para vocês estarem atentos. Outro erro que pode dar muito também é você omitir um valor posicional um valor que não tem valor default. Por exemplo, se eu não falar do parâmetro A, ele vai reclamar que há um parâmetro que está faltando, que é obrigatório, que é o A. Por quê? Porque ele não tem valor default. Então é bem interessante isso e às vezes a gente pode não saber e não esquecer. Aqui está fazendo uma explicaçãozinha sobre isso também. Então, e falando, e também na definição eu não posso definir um valor, o B igual a 1 e depois ter um valor posicional, porque você não vai saber, não daria certo isso. Então você não pode ter, por exemplo, B igual a 1 e depois o C ser posicional, porque primeiro tem que ser todos os posicionais sem nenhum valor default e depois os que têm valor default.
porque os que tem valor depois são opcionais, né? Então não pode ter um opcional e depois um não opcional. Primeiro sempre todos os parâmetros obrigatórios, depois todos os parâmetros que são opcionais. Aqui também é um escopo que é bem interessante, que não é tão, às vezes, perceptível, né? Mas o escopo assim, o escopo de uma variável ou é do módulo, né? Ou é o x aqui é visível no módulo todo, e se uma variável aqui for inicializada em qualquer parte dessa função, o escopo dela é da função toda. Então, variáveis fora da função e da classe é visível todo módulo, e criada dentro da função é visível em toda a função.